Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Estamos hoje aqui para uma experiência diferente. O Partido dos Trabalhadores vai viver um processo eleitoral agora no ano de 2025. É o PED, Processo de Eleições Diretas. Os petistas vão eleger pelo Brasil inteiro mais de 5.000 presidentes de diretórios municipais e a direção de cada um desse respectivo diretório. Os petistas vão eleger também quase 30 diretórios estaduais, com o presidente do PT estadual e com os seus diretores. E os petistas vão eleger também o substituto ou a substituta de Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do partido, que vai deixar o comando do PT, e os petistas vão eleger alguém para o seu lugar. Da mesma forma, vão eleger o restante da diretoria nacional do partido. E quando tem eleições, o PT se movimenta de forma muito ativa, de forma muito quente. Aqui no Piauí já há uma movimentação em torno dos diretórios municipais e em torno do diretório estadual. O João de Deus é o atual presidente do diretório estadual do PT. O PT nacional está analisando se ele e outros que estão na presidência têm condições de reeleição, e aí vão dizer se sim ou não, e outros candidatos já aparecem. Então o Pensar Piauí trouxe para cá hoje, para uma entrevista, 3 pré-candidatos ao PT estadual. O Gil Queiroz, o João Pereira e o Marcelo Mascarenhas. Daqui a pouco eu vou pedir a apresentação de cada um deles. São pré-candidatos, eles vão ter a definição do nome mais tarde, a posteriori, e depois vem o processo eleitoral em si. Agora é uma, digamos assim, é uma pré-campanha. O PT, ele se divide internamente em tendências, em correntes. E aí, por isso, nós vamos falar muito desse tema e vamos abordar esse tema aqui durante a nossa entrevista. Para o PT do Piauí, há mais do que esses 3 candidatos. Mas por uma questão de um bom debate, de uma boa... Da entrevista transcorrer de uma forma mais edificante, a gente convidou 3, numa outra oportunidade, outros pré-candidatos do PT estarão aqui no Pensar Piauí. Dito isso, eu vou começar aqui pedindo para os meus convidados fazerem a sua apresentação e nós vamos numa ordem aqui de assento de cadeiras. Então, o primeiro a se apresentar, Gil Queiroz, que é secretário de Formação Política do Diretório Estadual do PT, mas que agora quer ser presidente do PT estadual. Bom dia, Gil. Sua dia. Apresentação, por favor. Bom dia, Oscar. Bom dia a todos aí, os amigos do Pensar Piauí. Como o Oscar já disse, nós ainda não somos candidatos, mas o nosso nome está à disposição do partido, através das escolhas que acontecem nesse período prévio da indicação de nomes na disputa interna. Eu me chamo Gil Queiroz, estou secretário estadual de Formação Política do PT no Estado. A nossa militância ela começa na juventude da Igreja Católica, na Pastoral da Juventude. Atualmente também estou na coordenação das comunidades eclesiais de base da Arquidiocese de Teresina. E o nosso principal objetivo, quando a gente se dispõe a militar no partido político, é colocar também a sociedade, o que a gente pensa e o que a gente pensa num objetivo coletivo. E o PT tem esse propósito desde o seu manifesto de fundação. Então nós que juntos construímos ali, desde 2017, com a chegada do presidente deputado Assis na presidência do PT estadual, e junto com ele a gente assumiu a Secretaria de Formação, talvez o secretário de Formação mais jovens do Brasil, nessa perspectiva, e também o mais jovem do Piauí. O nosso desafio foi imenso, mas o desafio do PT ainda continua, sobretudo agora que o PT precisa de fato olhar para frente, mas olhar também para a sua base militante. Então o nosso nome, o nosso processo de construção na disputa do debate que precisa ter o PT é também no desafio e na missão que ele apresenta
como partido político, o maior de esquerda da América Latina e também o maior de esquerda do estado do Piauí, né? Então, o nosso compromisso prioritariamente é com esse partido, é com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito bem. Gil Queiroz, agora vamos ouvir o João Pereira, que é do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e secretário de Relações Institucionais. João. Olá, Ascal, meu abraço a você, a todos os companheiros e companheiras que estão aqui nos assistindo, nos vários meios de comunicação. Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, tenho aproximadamente 30 anos de simpatizante e filiado ao Partido dos Trabalhadores, de 47 anos que tenho. O meu único partido de filiação é o Partido dos Trabalhadores. Fui da direção municipal de Teresina, secretário-geral do PT no estado do Piauí, secretário de organização do PT Piauí, secretário atual de Relações Institucional do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Piauí, vereador eleito, graças a Deus fui eleito agora nas eleições de 2024, quero muito agradecer a todos que contribuíram para esta nossa vitória. Fui assessor do deputado federal coordenando sua equipe política nos 3 mandatos de deputado federal, porque o primeiro estadual eu não ajudei a coordenar. Por último, agora coordenei a campanha do deputado federal eleito, doutor Francisco Costa, que é todos os parlamentares do Partido dos Trabalhadores. E estava na diretoria técnica de irrigação, estou licenciado por conta do período eleitoral e não voltei mais e nem vou voltar, porque eu tenho um mandato para cuidar aqui a partir do dia 1º de janeiro de 2025 e tenho todos os requisitos para ser presidente do Partido dos Trabalhadores. Por isso eu me atento aqui à minha apresentação e sou um militante, não é, digamos assim, bem orgânico e tenho essa base ligada aos movimentos sociais. Fui, por exemplo, presidente da Associação de Moradores da Vila Uruguai, ali do lado da Nova Fábrica. Então eu tenho um histórico mesmo já no Partido dos Trabalhadores, ali da base. E é assim que será as nossas propostas encaminhadas no momento oportuno. Muito bem. Marcelo Mascarenhas, sua apresentação. Perfeito. Marcelo, que é do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Muito bem, Oscar. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse espaço. Eu sou Marcelo Mascarenhas, tenho 46 anos. De profissão, eu sou procurador do município de Teresina, mas eu moro em Altos, é onde eu resido e onde eu milito. Eu iniciei minha caminhada política nos movimentos sociais, participando também da Pastoral da Juventude, né? Um pouco antes do Gil, mas ainda fomos contemporâneos em um determinado período. Fui do movimento estudantil, fui vice-presidente da entidade secundarista de estudantes de Altos, fui do centro acadêmico da minha faculdade, da minha universidade, do meu curso de Direito, na UFP. Fui advogado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e participei da RENAP, que é a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. Fui assessor da saudosa companheira deputada Francisca Trindade, quando ela era vereadora em Teresina e depois como deputada estadual. E há mais de 30 anos sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, né? Eu fui já fui presidente do Diretório Municipal da minha cidade, já fui secretário de Formação Política do Diretório Estadual, já fui membro da Direção Nacional do PT, hoje estou como membro da Direção Estadual do PT e tenho, nessas eleições de 2025, nesse próximo PED, colocado meu nome à disposição a partir de um convite feito por um grupo de companheiros que acha necessário que esse próximo PED seja um momento de mobilização, reorganização e redirecionamento político do Partido dos Trabalhadores. Então é com esse objetivo que meu nome está colocado à disposição dos companheiros e companheiras. Muito bem. Que nem eu dizia ao abrir essa entrevista de hoje, no PT há diversos grupos internos, onde as pessoas vão se agrupando. O Gil se agrupa, o João Pereira, o Marcelo e todos os militantes do Partido dos Trabalhadores. Esses grupos eles vão recebendo nomes.
ao longo dos anos, dos tempos, esses nomes também vão mudando, assim como a composição. Não é uma coisa assim, quem é do grupo A ou do grupo B está eternamente naquele grupo desde a fundação do PT, desde a sua entrada no PT. Não, as coisas mudam muito. Do nome do grupo a os componentes do grupo. Eu tenho, e vou dizer isso, um pensamento que é para vocês poderem, a partir daí, começar o nosso debate. Que esses grupos do PT, meu pensamento é, esses grupos do PT antigamente tinham a ver com ideologia. Antigamente tinha a ver com postura política. Mas isso durou pouco dentro do partido. Isso se acabou dentro do partido. A partir de um determinado momento, esses grupos ideológicos deixaram de existir e a militância foi se organizando a partir de mandatos parlamentares. Mandato de vereadores, de deputados estaduais, deputados federais, senadores e até, como no caso do Piauí aqui, de governos. Mas, quando chega o processo eleitoral, aí os nomes, quando chega o processo eleitoral do PT, não as eleições gerais do Brasil, mas quando chega o momento do PT eleger seus presidentes, seus diretórios, aí ressurge o nome dos grupos e eles reaparecem como se fosse uma corrente ideológica. Então, no Piauí hoje, e aí me corrijam se eu estiver errado, nós temos um grupo que se chama Construindo um Novo Brasil. Aí tem a siglazinha, CNB. Temos a articulação de esquerda, a resistência socialista, o movimento PT, Democracia Socialista, Avante, Militância Socialista e Esquerda Popular Socialista. Está faltando algum grupo aqui? São esses aí, tá correto. Até demais. Pronto. Que é péssimo, não existe. Pronto. Então, são esses os grupos. O Gil Queiroz, até onde eu sei, faz parte do grupo Avante. O João Pereira faz parte do grupo Construindo um Novo Brasil. E o Marcelo Mascarenhas, onde é que você está, Marcelo? Na verdade, assim, eu durante 25 anos, eu fui militante da articulação de esquerda. Era a tendência de que eu fazia parte. Mas nós tivemos uma série de divergências internas que acabou nos levando a gastar muita energia na disputa interna, energia essa que poderia estar sendo aplicada na disputa dos rumos do PT. Então a gente achou por bem sair da articulação de esquerda e constituir um outro grupo, um coletivo, que se chama hoje PT da Base e PT de Luta. Esse não está aqui, não. É porque ele não é uma tendência nacional, é um grupo, um coletivo regional que a gente criou. Eu queria uma rodada aqui de conversa de vocês sobre essa tese que eu coloquei aqui de acabaram-se os grupos ideológicos do PT, a militância se organiza na realidade através de mandatos parlamentares. E a questão desses grupos todos que eu li aqui, como é que vocês veem isso? Começando agora pelo Marcelo Mascarenhas. Perfeito. Na verdade, eu acho assim, nós precisamos resgatar, é a minha concepção, o papel do PT como um partido dirigente. No sentido de que o PT, ele deve dar a orientação política aos seus filiados que atuam nos movimentos sociais, que atuam nos parlamentos e exercem mandatos, e nos que estão presentes nos governos. Então, o PT ele dá a direção política para os seus filiados que estão atuando em diversos espaços. Às vezes existem divergências entre o movimento social e o governo e os parlamentares, e é papel do partido fazer essa mediação e articular essas posições para construir uma posição comum. Infelizmente, nos últimos períodos, o PT tem cada vez mais se institucionalizado. O PT foi um Você partido... está falando muito do PT enquanto partido político. Eu perguntei do ponto de vista da constituição desses grupos. Perfeito. É justamente isso que eu vou colocar. Nos últimos anos, o PT tem se institucionalizado demais. Então, ele tem deixado
dado cada vez menos importância à organização do povo dos movimentos sociais e cada vez mais importância às disputas eleitorais. Então o PT começa a se organizar de uma disputa atrás da outra. Nós encerramos agora a eleição de 2024, os petistas só falam da eleição de 2026. Ou seja, 2025 não existe. As lutas sociais, os enfrentamentos, as greves, as ocupações, as ações políticas que você tem em 2025 não entraram dentro do radar do PT, porque o PT está institucionalizado demais. E isso foi, por exemplo, um dos motivos que levou a que a antiga tendência à articulação de esquerda surgisse, no sentido de que o PT ele tem que manter a fidelidade ao projeto democrático, à estratégia democrática popular, que era uma estratégia definida nos anos 80, dizendo, nós temos que disputar eleições, mas temos que organizar o povo. Tem que ter um pé no parlamento, mas um pé no movimento. Você não pode priorizar demais as eleições. E hoje um dos grandes problemas que o PT enfrenta é justamente isso, essa excessiva parlamentarização do PT. E é por isso que, inclusive, eu, particularmente, tenho defendido que não é bom para o PT você ter um parlamentar dirigindo o partido. Não é bom. Porque a prioridade do parlamentar é o seu mandato. Ainda mais para o parlamentar que vai ser candidato em 2026. Porque ele vai ter como prioridade a reeleição dele, a construção do seu mandato, das suas condições de eleições de 2026. E o partido vai estar subordinado a isso. Isso é um erro. O PT precisa retomar o seu papel de organizador do povo, de presença ativa nos movimentos sociais. Hoje você tem, por exemplo, na executiva estadual do PT, 30 membros na executiva. Desses 30 membros, você só tem um sindicalista, que é o secretário sindical do partido. Nenhum outro é sindicalista. Já foram, já participaram, mas não estão à frente do movimento sindical. E isso é um problema, porque se a direção se descola, né, dos movimentos, ela também não consegue ser expressão dos desejos desse movimento. João Pereira, você vai assumir agora um mandato, e aí daqui a um tempo nós vamos ter o grupo do João Pereira, ou vamos realmente se organizar em torno de uma corrente ideológica? Como é que você pensa isso? Primeiramente, eu sou um defensor ferrenho das correntes internas do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que quando o PT foi criado na década de 80, nosso presidente Lula, ele, com os outros companheiros que fundaram naquela época, eles pensaram perfeitamente a essência de um partido político, que é o PT. Se você olhar no rol dos outros partidos, não tem nenhum que se aproxime do PT. E o PT, eu gosto sempre de ouvir aquela frase, o PT não tem dono. E de fato o PT não tem dono. Como você olha aqui, 8 correntes internas, até o meu companheiro Gil disse, não tem 8 não, tem 7. Tem 8. Nós temos 8 correntes internas. Se está oficializado ou não, acredito eu que nos próximos dias será, mas nós temos 8. Aliás, não temos 8, nós temos 9 agrupamentos. O companheiro Marcelo acabou de dizer aqui, PT de base de luta, legítimo. Qualquer filiado ele pode se agrupar, seja através das correntes, ou seja, através de um grupo mais, digamos assim, mais autônomo, que é o caso que eu estou entendendo do companheiro Marcelo Mascarenhas. Então, as correntes internas, ao longo de quando a gente assumiu o governo, de 2003 para cá, esse distanciamento de teses, né, ideológicas, ele não passou a existir mais. Esse PT, as correntes, defendendo determinadas posições políticas, quando a gente assumiu o governo em 2003 para cá, não tem mais. É fato, não existe mais. Mas o Partido dos Trabalhadores, ainda através dessas correntes internas, é que faz a oxigenação do partido, seja nas disputas internas, ou seja, nos momentos que o partido chama a sua militância para tomar uma posição. Então, estou me referindo ao tema que você acabou de dizer aqui. No partido em si, nós vamos entrar no outro ponto. Então, as correntes internas, acredito eu, que ela tem que chamar mais para si a responsabilidade das teses, assim na década de 80, porque se você levar em consideração, né, o movimento da sociedade hoje, as necessidades são as mesmas. Eu estava falando para você agora, anteriormente, que nós estávamos conversando sobre as tarifas absurdas das águas de Teresina. E o PT, eu me lembro perfeitamente que no Parque Piauí ele fez um movimento contra a carestia. E aí então,
Naquele momento o PT, através das correntes, estava se posicionando em determinado fato. É o que a gente tem que fazer agora. As correntes elas têm que se movimentar não só em torno do PED, dos processos de eleição interna, mas também fora dos processos internos, porque tem muito a contribuir com o fortalecimento do partido no quesito política, propriamente dita, política do ponto de vista de vencer as eleições, de transformar a vida na sociedade. Gil, os grupos internos, a força dos mandatos parlamentares, como é que você vê esse PT? O PT hoje passa por esse grande desafio, viu? Eu considero que as correntes internas elas são indispensáveis, né? Eu até digo assim que tinha mais do que o que está previsto, porque uma deve se registrar ainda. Mas no Brasil, o PT se organiza com muitas mais outras correntes, né? Aqui eu registrei para mim a EPS, mas que é bem-vinda. Quanto mais corrente tiver para fazer o debate político, melhor. Agora o coletivo que o Marcelo também aqui se organiza, né? Também é sempre bem-vindo. Por que que eu digo isso? Porque, de fato, há algumas correntes internas no PT que faz essa construção orgânica, organicidade. Né? Há outras que só aparecem, de fato, como você colocou, Oscar, no período da disputa eleitoral, no PED. Né? A minha corrente interna, por exemplo, que é a Avante PT, nacionalmente é ligada à deputada Maria do Rosário, Arlindo Tinaga, aqui na Bahia com Sola. Nós, inclusive, quando nascemos em 2015, nós já nascemos com a convicção da contrariedade ao processo de disputa eleitoral que o PT vem aqui colocando, que é o PED. Né? Nós, como o PED é organizado, lá em 2015 nós já se manifestávamos contra esse processo de organização. Você tem outra proposta? Outra proposta que o PT possa estar mais representativa, também pela sua base ideológica. E as correntes internas têm esse papel. Né? É estatutário, o PT, quando nasceu, ele tem o direito de tendência garantido no seu estatuto, e elas deveriam ser mais orgânicas para, inclusive, garantir, né, o que diz o manifesto de fundação do PT. Mas o que as correntes hoje, no atual contexto do Piauí, que eu posso dizer assim, com mais clareza, né, elas se organizam mais dentro da estrutura de poder que está da composição de governos, muitas vezes, até mesmo para fazer a barganha do processo da composição. Né? E o que isso também diminuiu as forças, né, do debate político que as correntes internas deveriam fazer em torno da organicidade do partido. Né? Eu acredito que poucas são as correntes, talvez só duas aqui no estado do Piauí, que faz plenárias de formação sobre o papel do partido, a ideologia, a construção, talvez a articulação de esquerda e a Avante. Né? Outras eu não vejo, pode fazer, mas não é tão notório como essas correntes fazem nesse processo de construção. Contudo, né, para dizer que as correntes elas são indispensáveis nesse processo, porque elas, de fato, garantiriam ali a presença da base, a representação da base nas direções partidárias e o que é que ela pode contribuir no âmbito do caminho ideológico que o partido não deveria fugir da sua missão. Né? E aí, nesse contexto, ela vai, quando esse debate não acontece, ela abre ali caminho para o fortalecimento dos mandatos. E aí os mandatos passam a ser correntes internas para mandar no partido, tem as vagas da direção de cada mandato, tem um mandato que sobrepõe ao outro e que querem sobrepor hoje, na grande maioria, as decisões do partido. E que não deveria ser assim, o PT, o próprio no estatuto diz isso. Né? O mandato pertence ao partido. Primeiro o PT, depois os mandatos. Nós disputamos o poder. Então, aí agora eu quero uma fala de vocês exatamente nesse aspecto aqui que o Gil estava colocando e que o Marcelo, na fala dele, foi muito claro. Assim, eu defendo que o presidente do PT não seja um deputado. E eu queria ouvir vocês sobre isso, começando pelo João Pereira agora dessa vez. É evidente que quando o PT foi organizado a nível nacional sem nenhum parlamentar, sem nenhuma prefeitura, sem nenhum governo. Já tinha PT espalhado em vários municípios brasileiros. E aí a gente começou a eleger vereadores e a fazer festa, a eleger prefeitos e fazer festa. Quando se elegeu o governador, a festa foi enorme. Quando em 2002 se elegeu Lula, então nem se fala. Mas aí o partido vive esse problema que vocês já colocaram aqui da institucionalização. Aos candidatos a presidente do PT. Como trabalhar com isso? É necessário que o partido tenha cada vez mais vereadores, deputados estaduais e deputados federais.
senadores, governadores e manter a presidência da República. Mas é necessário o partido ser popular, é necessário o partido ouvir as ruas. João Pereira, pré-candidato a presidente do PT, à frente do PT estadual. Como enfrentar esse desafio? Na prática, assim, eu sou o presidente, como que eu vou valorizar os parlamentares, mas valorizar a participação popular? Primeiro, eu não sou candidato a deputado estadual. Primeiro ponto, né? 2026 vai cuidar de eleição. Não sou candidato a deputado estadual. Sou um vereador, já estou eleito, irei tomar posse. É a sua condição. Estou dizendo como conduzir isso na presidência do partido. Calma, vamos já chegar lá. Então, não sou candidato a deputado estadual. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o PT, como você disse, na sua criação em 1980, ele foi criado com diversos agrupamentos da sociedade. Movimento sindical, presidente de associações, padres, freiras, intelectuais e por aí vai. O PT foi criado para também disputar os processos eleitorais. O PT elegeu vereador, elegeu prefeito, elegeu deputados estaduais, elegeu governador, e assim foi seguindo a sequência. Nós chegamos ao ápice em 2002, que foi eleger o presidente Lula. E volta aqui no estado, eleger o governador Wellington Dias. Os principais quadros do Partido dos Trabalhadores naquela época foram assumir cargos estratégicos nas esferas governamentais que eu acabei de dizer aqui. Então, de certa forma, o PT ele já ficou fragilizado. Ele já deixou de ter o seu tripé de base, já deixou de ter porque foi para o governo. E é que eu defendo hoje, porque aí não basta só chegar e dizer, eu estou presidente, vou fazer isso. A composição da executiva ela é fundamental para você fazer uma boa gestão. A composição do diretório. Aí entra as histórias, novamente, do PT em 1980, as representatividades. Não é? Ter gente do movimento sindical na executiva, ter gente do movimento social, ter o evangélico na executiva ou no diretório, ter os parlamentares, deputados estaduais, deputados federais, vereadores, ter prefeitos, vice-prefeitos. Então, essa necessidade do PT ter na sua nova direção esse conjunto de homens e mulheres que formam a sociedade, ele é necessário ter na próxima executiva do Partido dos Trabalhadores, coordenado, é claro, pelo presidente, que tem que estar antenado, inclusive, com as correlações de forças que disputaram o processo eleitoral. Porque todos nós sabemos, todas as chapas montadas têm sua participação na executiva e no diretório. O que é que eu penso já agora, uma vez vencendo as eleições, e nós iremos vencer no mandato? É ter um planejamento estratégico que aproxime o PT da sociedade, o PT das bases. Eu vou mostrar aqui um exemplo clássico. Teresina, nós disputamos a eleição agora. Quantas associações têm ligado ao Partido dos Trabalhadores? Você conta nos dedos. Você conta nos dedos. Então, é preciso a gente fazer o caminho de volta. E só faz o caminho de volta com humildade, com a paciência da escuta, com a paciência que tem que ter o novo presidente para entender que os rumos do PT não podem ser mais gerenciados da forma que estava. E aí isso envolve todos nós, independentemente do presidente seu João Pereira, seu Marcelo, seu Gil Caróis, o próprio João de Deus Souza e tantos outros. Tem que ter esta sensibilidade, porque hoje nós temos uma bancada muito forte. Nós temos 12 deputados estaduais, nós temos 4 deputados federais, nós temos uma boa leva de prefeitos, mas nós não temos mais liga, nós não temos mais a liga com a população. Esse é o maior desafio da nova gestão do Partido dos Trabalhadores em qualquer nível. Voltar a ter liga com a população, que hoje a gente não tem. Só citar um exemplo para você. Nós temos uma geração inteira que não sabe nem o que é o PT. Se você pegar de 2015, se pegar de 2010 até agora, 2024, o jovem que tinha lá seus 8 anos, por aí, ele não sabe o que é o PT. E aí não é culpa de um, de dois, não. É culpa de toda a estrutura que foi sendo criada em torno dessas direções
que fez com que o PT se distanciasse. E aí nós temos mais outro ponto, passar aqui para os colegas. Vamos aqui, quero ouvir o Gil agora sobre esse aspecto. O Gil, na presidência do Partido dos Trabalhadores, como conciliar o fato de que ele precisa ser institucional, ele precisa ter deputados, governadores e tal, porque ele é um partido político, mas um partido político precisa representar o sentimento da população. Como fazer isso? Sim. Então, eu acredito que a grande coalizão construída nos governos de Wellington e continuada no governo Rafael trouxe para o PT aí ele também esse crescimento que se considera por alguns. Porém, o crescimento que a gente analisa é um crescimento onde o parlamentar e o mandato já veio até com sua base política eleitoral. Não foi ali o fortalecimento de uma base petista, uma eleição de uma base petista para lá se fortalecer. Ou seja, o PT nesse contexto, embora necessário, ele não cresceu, ele inchou no processo da articulação. Porque se ele tivesse eleito sua base militante, ele teria crescido também no seu potencial ideológico de disputa. Não, nada contrário ao processo que nos levou a isso, mas o paralelo desse processo, da fortalecimento da base, deveria acontecer de modo igual. O que acontece também nos municípios, os grandes conflitos entre mandatos do PT, entre mandatos do PT e os mandatos do PT, né? Isso é um grande desafio hoje, inclusive para fazer ali uma conciliação, um entendimento nos diretórios municipais, chegando às vezes, né, chegando às vezes a direção a entrar e decidir, talvez erroneamente, o processo que deveria ter se decidir lá pelos diretórios municipais da base do PT. Mas como o PT poderia fazer isso, né, colocando ali na pauta a sociedade? Eu acredito que o PT não tem que fazer o caminho de volta. O PT tem que voltar a fazer o seu papel principal, que é dialogar com a sociedade, dialogar com todos os campos, forças vivas da sociedade, como eles nasceram no seu manifesto, como ele se organizou posteriormente com a questão setorial, né, como os setoriais do PT estão funcionando. E esse diálogo com a sociedade, Oscar, perpassa por um compromisso não só da direção do partido, porque o presidente sozinho não vai fazer isso. A executiva é muito pequena para fazer isso. Isso perpassa por um projeto estratégico da missão de garantir que o PT possa dialogar com as comunidades através de núcleos de base, né, com a questão da formação de zonais, onde regiões precisam ser formadas, regiões e coordenações zonais, que nós, no estado do Piauí, por exemplo, não existe isso, né, nem nas grandes metrópoles. Como isso deveria acontecer? Fazendo o PT lançou nacionalmente, através da Secretaria Nacional de Formação, os núcleos de vivência, estudos e lutas, através do projeto Nova Primavera. Né? Mas as direções do PT, institucionalizadas, muitas vezes aparelhizadas, em alguns casos, nos municípios, não permitiam que esses núcleos pudessem ser criados. Os núcleos de convêncios, estudos e lutas. Esses núcleos dizia o quê? Trazia presente o processo inicial da formação de base do PT, que é, primeiro você se reúne no núcleo, depois você faz formação de base, depois você vai partir para a luta junto, que é a luta coletiva. Núcleo de vivências, estudos e lutas. Isso era uma base que o PT deve tomar como pontapé inicial, primeiro da sua estratégia, como partido político que quer reorganizar sua base popular. E aí vem vários outros caminhos, porque hoje não é só associação, um processo de organização. Não é só um grupo específico de juventude ou outro, porque às vezes nesse grupo não dialoga mais com o conjunto da sociedade lá na base. Então é preciso despertar lá na base quais são as forças vivas que essa base tem. E isso possibilitando que o PT saia da estrutura somente da sua composição de executivo e direção. Né? Porque a executiva ela é formada por forças das tendências através do processo do PED. Mas quantos petistas não participam do PED, do processo de votação? Então ele tem que ser formado pela sua base popular, uma vez que ela seja nucleada de forma zonal, uma vez que ela seja identificada pelo mapeamento das forças vivas que tem naquela sociedade, se lá é mulheres, se lá é pescadores, mas se lá são professores naquela região, e cada município tem uma base organizada, tem uma questão social. Agora o PT não pode distanciar desse debate. Se ele não fizer o debate, se ele não se colocar no centro do debate como partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, o rumo que ele tomará não será mais um partido de esquerda, não será mais um partido que representa a grande massa da esquerda da América Latina. Né? Isso é real. Você que disse que um presidente do PT não pode ser deputado. Me fale aí sobre essa questão que a gente vem discutindo aqui. O João já colocou o ponto de vista dele, o Gil também. Agora quero lhe ouvir, Marcelo.
Oscar, eu sou de uma época em que todo inconformado automaticamente tinha o PT como seu partido de referência. Todo mundo que acreditava que o mundo era injusto e que o mundo precisava mudar, todo mundo que achava que as injustiças sociais tinham que ser combatidas, todo mundo que achava que o racismo, o machismo deviam ser enfrentados, todas as pessoas que tinham esse sentimento de enfrentar qualquer tipo de opressão, automaticamente se identificava com o PT, porque o PT era o partido que incorporava todas as lutas sociais e era expressão disso. E era a participação nas lutas sociais que projetava as nossas lideranças que depois iam exercer mandatos. Os mandatos, eles eram expressões da luta social construída. Aí é onde você tinha, por exemplo, uma trindade daquela, que era uma companheira que veio do movimento de luta por moradia, do movimento negro, e que no exercício do seu mandato representava isso. Aí você tinha uma Flora Isabel, que era do sindicato dos servidores públicos federais, aí você tinha um João de Deus Souza, que era do Sindicato dos Professores, você tinha um Magalhães dos sindicatos comerciários, ou seja, os mandatos, eles eram expressões de uma força social organizada. Hoje, o PT não tem mais despendido esforço em organizar o povo, e esse é o grande erro. Em 2019, a Frente Ampla no Uruguai perdeu as eleições. Eles perderam as eleições para a direita em 2019. De 2019, eles então tomaram uma decisão. Nós vamos criar 500 comitês populares, se eu não me engano foi esse o número, por todo o Uruguai, para ser nossa base, para a gente voltar a escutar e identificar onde foi que a gente errou. Porque a gente passou não sei quanto tempo governando, perdemos uma eleição, algum erro foi cometido. E eles fizeram esse amplo processo de organização. Na verdade, organizaram até mais do que tinham se projetado. E agora, na última eleição, venceram as eleições. Então, o PT, ele precisa despender esforço na organização do povo, porque a organização do povo ela não é espontânea. É preciso que haja um esforço. E aí, tudo que você vai fazer no PT é sempre problema de estrutura. É difícil. É difícil ter o carro, é difícil ter o recurso para isso. Na comunicação não tem como investir. Mas quando é no período eleitoral, aparece dinheiro para fazer tudo isso. Você prioriza o período eleitoral e deixa de fazer o dever de casa no dia a dia. Nós temos alguns movimentos de muita importância aqui no Piauí. Você tem o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Você tem o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores. Você tem a FETAG, que tem sindicatos de trabalhadores rurais em todos os municípios. Eu sou de uma época que todo o sindicato dos trabalhadores rurais, ou o presidente ou a direção era filiado ao Partido dos Trabalhadores. Hoje já não é a realidade assim, né? Então, o que o PT tem feito efetivamente para dialogar com essa base? Eu acho que esse é um problema que a gente tem que resolver. É preciso que o PT tenha espaços institucionais de diálogo com os movimentos sociais organizados, identificar as demandas, participar do processo de construção dos calendários de luta, orientar os seus filiados que participam desses espaços. Porque nós temos esses movimentos todos, os petistas estão lá. Só que os petistas estão sendo chamados para participar do partido só no processo de eleições diretas, ou seja, vem, vota e volta para casa, ou no processo de eleição normal, que as pessoas vêm, votam e voltam para casa, porque só o voto resolve tudo. E não é assim. O voto ele é uma expressão, mas você precisa ter o povo organizado. E eu acho que esse é o nosso principal desafio. A intelectualidade crítica, que foi um dos ramos que ajudou na fundação do PT, hoje está distante. As pessoas que estão nas universidades, as pessoas que estão produzindo, elaborando concepções diferentes, não têm mais participado ativamente do processo do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que esse é algo que a gente precisa mudar. E na presidência estadual do partido, ou a próxima direção estadual do partido, ela tem que cuidar disso, porque é uma questão de sobrevivência. Lhe digo sem nenhum pingo de dúvida. Boa parte dos detentores de mandato, de lideranças que hoje estão no Partido dos Trabalhadores, se o PT deixar de ser governo federal, deixar de ser governo estadual, não estarão mais no partido. Porque a nossa base orgânica tem sido cada vez mais reduzida. A gente já está aqui com 40 minutos de discussão e eu não tinha pedido para meus convidados, eu vou pedir aqui um pouquinho mais de objetividade, porque eu tenho várias perguntas para fazer e aí a gente não pode estourar muito o nosso tempo.
Mas eu estou com 3 pré-candidatos a presidente do PT e os 3 de Teresina. E a gente está falando de representatividade, um monte de coisa, e tem a eleição nacional, onde há um clamor para que o presidente nacional do PT seja da região do Nordeste, que é uma resistência política ao bolsonarismo, à ultradireita nacional. É o Nordeste quem tem dado resposta nos últimos tempos, tem resistido à ultradireita. Mas Lula parece que deseja um outro presidente que não nordestino. Como é que fica na cabeça de cada um desses pré-candidatos aqui essa questão da representação do interior? Eu noto que tem alguém no PT do Piauí reclamando que a presidência vá para alguém do interior, não fique em Teresina. Gil, como é que você vê isso? Eu vejo de forma legítima, né? Os companheiros do interior são valorosos e eles fazem a luta do PT, não é de hoje. Eu que rodei como secretário de formação aí quase 200 municípios com atividades, né, onde o PT é organizado. Eu posso ver neles e lá onde eles estão os desafios que eles enfrentam para ser presidente de um partido, sem muitas vezes sem estrutura, sem espaço político e de esquerda, como o PT ainda vinha lá atrás. Claro que com alguns processos que precisam ser rediscutidos. Mas na questão estadual, eu considero também, eu, por exemplo, sou de Monte Alegre do Piauí. Eu já tenho A sua atuação é aqui em aqui em Teresina. Mas a minha filiação do PT é lá, viu? A minha filiação, a minha ligação quando voto no sistema do PED é ligada a Monte Alegre do Piauí. Mas assim, eu considero legítima a reivindicação dos companheiros do interior sobre essa representatividade. Mas também as nossas direções, tanto estadual como da executiva, tem companheiros do interior que deveriam, inclusive, ser mais incisivos nesse papel de atuação, né, quando lá estão dentro dessas pautas específicas que são colocadas por ele lá. No âmbito nacional, né, eu considero que o presidente Lula precisa avaliar bem melhor o processo da escolha do presidente nacional do PT. Né? Ele tem colocado algumas predileções, né, que eu não sei se aqui coloca, mas isso não é importante, não é, vamos dizer assim, não é o máximo do desafio que o PT enfrenta. Eu acredito, por exemplo, que a presidenta Gleice, por exemplo, ela exerceu um papel assim fundamental e, diga assim, com muita maestria e com muita dignidade como presidente do PT. E ainda era parlamentar, ela foi todo esse período parlamentar. Então há situações e há situações. No Nordeste, quem a gente apresentaria como um nome nacional que pudesse congregar e representar talvez aí o projeto político de enfrentamento que o PT precisaria? O nome do senador Wellington, que é ministro, né? Está disposto? Se ele está disposto, outros nomes como a senadora Tereza Leitão está disposta? Está nesse projeto da missão do partido? Então, se esse diálogo, para além de corrente, eu quero dizer isso, porque nenhum desses dois que eu citei que são da minha corrente, porque se eu quisesse aqui talvez tendenciar no Nordeste, eu ia estar citando aqui a Fátima Bezerra, que é da minha corrente, é uma grande governadora do Rio Grande do Norte, né? Mas está no viés de saindo do processo de reeleição, talvez conduzindo para uma eleição ao Senado. Então a gente vai olhar para o PT e sempre vai ter ali atrás, ou ali na frente, um objetivo de uma disputa de um mandato. Eu quero dizer o seguinte, que o candidato a presidente do PT, seja de qualquer força política, ou da majoritária, ou dos nossos campos, ele tem que ter prioritariamente no seu viés, né, eu acho que uma dignidade a exemplo do que teve a presidente Gleisi Hoffmann, né, de se comprometer com o partido, enfrentou o partido com Lula preso, enfrenta o Congresso hoje muito reacionário e não perde ali a dignidade e a posição firme que tem que ter o Partido dos Trabalhadores. João, a representatividade dos núcleos menores, dos interiores. O Nordeste na presidência nacional do PT e eu aqui entrevistando 3 candidatos da capital e não um candidato do interior. Como é que você vê aí essas questões? Primeiro assim, eu acho legítimo, né, qualquer candidato, presidente ou a presidenta, colocar o seu nome para fazer disputa em qualquer esfera, seja da capital, seja do interior. Os 3 aqui, nem é Teresina, agora milita politicamente em Teresina, fortemente. Por exemplo, minha terra natal é José de Freitas, mas minha filiação é aqui de Teresina. Você foi eleito vereador aqui. Igual esse aqui, que inclusive ia ser candidato a vereador. Então, mas no PT não sei se eu sou de lá. Aí não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Você é daqui.
O Marcelo Mascarenhas milita em Altos e milita aqui em Teresina. Inclusive, já participei de reuniões com um grupo de juventude, muito atuante lá. Mas emendando aqui a capital. Hoje, Altos e José de Freitas é praticamente um bairro de Teresina. Sobre um presidente do Nordeste, eu vejo muito essa discussão a nível nacional. Eu vejo lá que a própria presidente Gleice está fazendo a defesa do deputado federal Zé Guimarães, do Ceará. Já vi que o nosso presidente Lula já tem uma simpatia pelo Edinho. É o que eu pude perceber no encontro nacional do Partido dos Trabalhadores que eu tive participando agora recente em Brasília. Acredito eu que a gente vai chegar a um consenso. Agora, o interior em si ele tem que ser representativo. Ele tem que ter a sua representatividade. Na executiva, eu sou um defensor que amplie-se as vagas da executiva para a companheirada no interior. Tanto também no diretório. Porque assim, a responsabilidade ela não é só do presidente. A responsabilidade, o PT não fez isso, não fez aquilo. Quem é o PT? O PT são todos nós aqui. E se você olhar, todos nós, 3 que aqui está, nós temos uma composição de direção. São 60 membros do diretório estadual. Tá? Os 3 aqui participando dos 60 membros do diretório. Então, o PT somos nós. São eu, Marcelo, Gil, você, Oscar e tantos outros que fazem parte da direção. Então essa responsabilidade ela é de todos nós. Não vai ter um presidente sozinho para resolver o problema do PT. Não tem essa figura de salvador da pátria. Ela não tem. E você pode escrever o que eu estou lhe dizendo. Ou tem uma direção representativa em todos os setores, da mesma forma do diretório, ou a gente vai ter o PT vencendo as eleições, mas o sentimento de derrota, que foi o sentimento agora. O que passou para nós? Um sentimento de derrota. Se você olhar o Piauí, o Brasil inteiro, o PT do estado do Piauí foi o estado que mais elegeu vereadores, que mais elegeu prefeito e mais elegeu vice. Mas qual é o sentimento de nós do Partido dos Trabalhadores aqui no Piauí? É de derrota. Então tem um erro. Tem um erro. Se você olhar São Paulo, 600 e poucos municípios, 6 prefeitos, se não me falha a memória. Tem 7 estados da federação que não elegeu um prefeito sequer. Mas o Piauí não. Está aqui, nós saímos de 24 para 50, nós saímos de 300 vereador para 522. Aí você pode me fazer aquela pergunta clássica. Mas são do PT mesmo? Nós temos uma direção. Aí nós temos a obrigação de pegar essa companheirada, aí é a direção, de pegar essa companheirada, de fazer formação, de dialogar, de transformar, porque aquele cidadão, ele não tem a essência do PT de 1980, de 1990, não tem. Uma vez filiado do PT, é PT. Não tem 2 PT, não tem 2 estatutos. No estatuto não tem o PT raiz e nem tem o PT novo. Não existe. Existe um único estatuto do Partido dos Trabalhadores. Ele veio filiado porque a direção aceitou, porque os membros do diretório aceitaram, porque a executiva aprovou. Então nós temos que fazer uma autocrítica, inclusive dessa direção que está, que nós 3 participamos, que nós temos a obrigação de fazer a formação dessa galera que veio para o Partido dos Trabalhadores. Marcelo Mascarenhas. Bem, na verdade, esse é um debate que eu tenho também levantado muito. Inclusive, uma vez eu fiz até a contagem, ou seja, a executiva estadual do PT, que hoje conta com 30 membros, você tem 6 pessoas do interior. Você tem 6 pessoas do interior que fazem parte. E é lógico que isso tem uma influência. Embora isso não seja determinante, isso tem uma importância, uma relevância, porque lógico, a presença no território, ela permite que você tenha mais conhecimento sobre aquela realidade. Eu fico imaginando, por exemplo, os companheiros lá da região de Corrente, de Parnaguá, de Bom Jesus, que passam mais de 7, 8 horas no veículo para vir para Teresina para participar de uma reunião de 1 hora em que eles vão ter 10 minutos de fala para poder expressar todos os problemas, as dificuldades que tem lá. Ou seja, você não pode trabalhar com essa lógica. O PT precisa estar mais presente lá onde os companheiros estão. Nós precisamos ter um calendário permanente de acompanhamento. E isso, de fato, não é uma tarefa do presidente, é uma tarefa da direção do partido. A executiva do partido ela tem que distribuir melhor as tarefas sobre quais municípios podem ser acompanhados por quais dirigentes, com a presença física, de ir, de comparecer, de reunir, de conversar. Ou seja, é preciso que o
partido, a direção estadual, ela esteja vivenciando a realidade do município constantemente. Isso é uma necessidade. Agora, não adianta uma presença no território com uma visão política equivocada. Eu acho que, por exemplo, o principal debate que o PT Nacional tem que enfrentar não é se o presidente é de São Paulo ou é do Nordeste, mas é se a prioridade, se a linha política do partido no próximo período é continuar investindo só no institucional, na disputa eleitoral, na composição com forças de direita e de centro-direita, ou se é de apostar na organização do povo, na luta social, na disputa dos valores da sociedade. Porque hoje o que a gente percebe é que o PT tem cada vez mais ficado tímido na disputa dos valores, na disputa da questão do combate ao racismo, do combate a todo tipo de opressão, do combate ao machismo, do enfrentamento, né, à criminalização, por exemplo, da juventude negra. A gente precisa disputar esses valores com a sociedade. E essa disputa só acontece com um forte conteúdo ideológico. Eu acho que o nosso principal problema é esse. E eu também tenho uma avaliação seguinte, aí é uma questão de experiência pessoal. Você pode fazer 30 cursos de formação política. Nenhuma formação política tem o significado que a participação do movimento coletivo tem. Uma pessoa que participa de uma reunião, que organiza uma ocupação, que participa de um piquete de greve, que faz uma marcha daqui para Brasília para fazer uma manifestação, o que ela adquire de formação política não tem 30 horas de curso online que dê. Então, a principal formação política que a gente tem é a ação concreta de participação de movimentos coletivos de transformação da sociedade. Acho que todo filiado do PT, ele tinha que ser orientado a participar do movimento social, porque eu acho que a principal formação política é a luta concreta. Inclusive o quê? Inclusive isso vinha na defesa já lá de uma das teses, né, nacionalmente, que é quem for filiado do PT tem que estar participando ativamente de alguma atividade, inserido na sociedade, no movimento social, em alguma situação. Porque é para isso que vale a disputa política. Pegar esses novos petistas e botar atrás do Arimaté aí numa marcha. Numa marcha contra a corrupção. Se me permite, eu já tenho uma certa divergência dos dois colegas. É preciso, rapidinho, que eu quero puxar outro a tema. gente compreender, não é, a movimentação da sociedade. Se a gente não compreender a movimentação da sociedade, nós não vamos ganhar a simpatia novamente da população. Bem, eu também sou a favor disso, que eu disse que foi outra coisa, foi sobre a questão da organicidade do filiado, dele ser orgânico nas atuações. o PT foi criado no início dos anos 80 e ali era um mundo. Nós estamos em 2024. São quantos anos mesmo de partido? Vai fazer 45. 45 anos da fundação para cá. O mundo mudou. Mudou radicalmente nesses 45 anos. Numa das falas do Gil, ele se referia à nucleação do Partido dos Trabalhadores, que era uma coisa forte no PT do início. Numa das falas do Mascarenhas, ele fala do sindicalismo, que era muito forte nos anos 70, 80, hoje não é mais. Como fazer PT candidatos a presidente, pré-candidatos a presidente, como fazer PT nos anos 2020, apontando para os anos 2030. Né? Vocês vão ser candidatos em 2025. Como fazer PT? E aí eu coloco a questão das comunicações, eu coloco a questão das redes sociais. Aquele PT dos núcleos, para ele avisar que ia ter uma reunião do núcleo, era uma situação. Aquele PT dos sindicatos, para ele chamar uma assembleia, era uma situação. Não tinha o WhatsApp, não tinha o Zap. Hoje você tem. Como é que vocês, pré-candidatos a dirigir o Partido dos Trabalhadores, imaginam essa questão da transformação do tempo? Nós não temos mais
uma indústria que reúna 50 mil trabalhadores, como a Volkswagen reunia antigamente. Hoje você tem o iFood empregando aí pessoas numa condição desumana de trabalho. Como lidar com isso? Como fazer PT na realidade dos anos 2020, saindo nos anos 2030? Vou começar pelo Marcelo Mascarenhas. Oscar, eu acho que assim, primeiro, de fato, nós tivemos uma série de mudanças estruturais, né, a nível mundial, inclusive, que colocam novas questões para a organização do povo. Você tinha uma realidade em 1980, você tem outra realidade em 2025. Entretanto, essa virtualização da economia e essa virtualização das relações, ela não descarta a necessidade da presença física no processo de organização. Eu vou lhe dar um exemplo clássico. Eu escrevi em 2010 um artigo falando sobre isso. A gente tem assistido, por exemplo, cada vez mais à expansão do público evangélico no Brasil. Os evangélicos, eles têm feito uma coisa que o PT, durante o governo, ele abriu mão de fazer. Primeiro, nucleação. Aonde você encontra, no interior que você anda, 20, 30 famílias, ali tem uma igreja evangélica. Não é o WhatsApp, não é o canal de YouTube, não é a organização física. Pessoas que se reúnem toda semana falando sobre o seu projeto de vida e sobre a esperança do futuro e sobre outras coisas. Se apostou na organização, ou seja, eles fizeram essa questão. E de forma horizontal, né? Porque também tem outra questão, de forma horizontal. Talvez tenha sido o erro das comunidades da Igreja Católica quando abriu mão das comunidades eclesiais de base, ou tirou força da comunidade eclesial de base para centralizar no clero, e o clero, sem condições de acompanhar tudo, deixou um grande vazio que foi ocupado por outros atores, né? Você demora 10 anos para formar um padre. Quanto tempo se demora para que você tenha um pastor, né? Então é mais fácil você ter. Então essa nucleação, ela foi algo que aconteceu. Segundo, comunicação. O PT tinha uma revista mensal. O PT tinha um jornal nacional. Aí o PT virou governo, acabou nossa revista e acabou nosso jornal. O PT simplesmente não criou instrumentos de comunicação. Se você for olhar, por exemplo, usando mais o exemplo dos evangélicos, se você pegar agora qualquer canal de qualquer rádio e sair passando os canais, para cada 5 canais com música, você vai ter uns 10 canais com alguma mensagem religiosa. Então se investe em comunicação. A Igreja Universal do Reino de Deus tem um canal de TV, tem um jornal diário, diário é semanal, mas tem um jornal em que... E nós, depois de tanto tempo de governo, o PT foi abrir mão de fazer essa disputa. Ele pega os canais que já existem e tenta interferir na linha desses canais, dialogando com Folha, Estadão, com Globo, com SBT, com Record, e não constrói seus próprios instrumentos. Então eu acho que são duas questões que o PT tem que encarar que é muito necessário. Primeiro, comunicação, de fato, precisa se comunicar melhor com sua base e com a sociedade. Com sua base, mas também com a sociedade em geral, disputando os valores na sociedade. E segundo, na questão da mobilização. Às vezes a gente acha, por exemplo, diz, mas a sociedade hoje tem algumas aspirações que o PT também não pode ir em contra. Depende. Você veja, por exemplo, que a gente só tem sentido de existir se for para a gente defender um ponto de vista da sociedade. Se a sociedade toda já pensasse que nem a gente pensa, a gente não precisava mais nem ser o partido. A gente está disputando esses valores. Mas você veja, por exemplo, uma discussão fundamental, essencial, que está na base da discussão da estrutura capitalista no Brasil e que simplesmente conquistou todo mundo e tem um apoio de 70% da população. A escala 6x1, o fim da escala 6x1. Isso pega no nervo, no ponto nevrálgico da organização do trabalho no Brasil. E simplesmente ganhou a população. Você conseguiu mobilizar as redes, mobilizar as pessoas com uma luta concreta. Agora, me pergunto, o PT aproveitou isso? O PT aproveitou esse para organizar o povo, para chamar grandes manifestações? Não aproveitou. É isso que o PT precisa voltar a fazer. Ele precisa voltar a fazer para poder, a partir, nos novos tempos, pegar bandeiras e transformar ela em movimento real concreto.
João Pereira, 45 anos, nucleação, sindicalismo, redes sociais, como é que é isso na cabeça desse pré-candidato a presidente do PT? Olha, nós não podemos nos enganar. Achar que a gente vai ter um PT na década de 80, a gente não vai ter. Se você levar aqui fazer uma análise dos sindicatos hoje, todos eles fragilizados, né, com as mudanças que ocorreram ao longo destas décadas. Alguns sindicatos nem mais fazem parte do Partido dos Trabalhadores. Se você vai levar a nível nacional, a divisão é imensa. Isso porque faltou algo de direção de partido lá na ponta que conseguisse, digamos assim, manter pelo menos esse sindicato mais próximo da gente. Por uma questão lógica, o governo, quando a gente montou o governo em 2023, eu vou voltar aqui um pouquinho antes. Antes de 2023, o PT, com esse nucleamento de sindicatos, teve a oportunidade de criar, ou tentar criar, várias redes, rádios comunitárias, em diversos lugares no Brasil inteiro. Nós assumimos o governo que foi, que o nosso governo fez. Nós temos hoje, inclusive, companheiro nosso, pagando ainda pena por conta disso. No nosso governo. Não estou falando de outro, nós estamos falando do nosso. Você, Oscar, é testemunha disso, sabe o que ocorreu. Então, a gente foi, ao longo dos anos, deixando de ter uma estratégia para ter os movimentos próximos e também uma estratégia de comunicação. Aí nós apanhamos nas rádios comunitárias agora, nós apanhamos na TV e nós apanhamos nas mídias alternativas, que poderia ser uma saída nossa, novamente, que poderia ser e será, porque eu, sendo presidente, eu irei apoiar, valorizar de fato a comunicação no nosso partido. Então a gente deixou de ter estes instrumentos ao nosso favor, que é um instrumento de massa que faz o diálogo com a sociedade inteira. Se você olhar as redes sociais hoje, nós perdemos todos os debates, nós perdemos todos. O exemplo aqui que você falou da escala 6x1, quem foi que apresentou esse projeto da escala 6x1? Foi um parlamentar do PT. Mas não teve ressonância com a sociedade. Ficou ali o projeto de lei morto. Aí veio uma nova deputada, se não falo memória, apresentou novamente, mudou só o nome, para você ver o que é a comunicação. Escala 6x1, pegou no Brasil inteiro. E o PT não se atenta para esses pequenos detalhes de comunicação, que é fundamental. Quando a gente vai para a juventude, eu volto de novo para a juventude, nós perdemos 100% do debate com a nossa juventude nas redes sociais, nas mídias digitais. Então, o PT tem que ter a sua nova gestão, um olhar bem profundo para a comunicação em todos os níveis, desde as mídias das redes sociais, as próprias rádios comunitárias, o próprio engajamento com alguns e algumas pessoas da comunicação, da TV, que é necessário. Outro dia eu estava lá em casa fazendo uma reflexão, eu listei várias pessoas que poderia o PT estar próximo e não está. Aí isso é gestão partidária. E essa gestão partidária é que não depende só apenas do presidente. Claro que o presidente é a peça fundamental, mas toda a executiva ela tem um papel fundamental. Por que eu sempre falo de executiva? É porque nós temos que unir força em todos os níveis, em todas as correntes, para que a gente possa sair dessa situação que a gente está hoje. A gente não tem o link com a sociedade. PT de 1980, não vamos ter em 2025, mas podemos ter um PT aguerrido, antenado com todos os meios de comunicação, se assim a gente priorizar. Isso acontece se for prioridade. Para isso existe o fundo partidário, para isso existe todo um regramento que a gente possa, de fato, investir na comunicação. E eu acho um erro nosso aqui. Para a gente chamar a população para ir para a rua, a gente tem que fazer aqui uma reflexão sobre as manifestações. Hoje, as maiores manifestações elas são através das redes sociais. Eu fui lá para aquele lançamento, para uma manifestação na Praça Rio Branco, na última agora, né, para manter a prisão dos golpistas. Mas a gente podia ter feito, ao mesmo tempo, um ato nas redes sociais que era 1000 vezes maior do que aquele que foi na Praça Rio Branco.
Então, a gente não fez. Aí é partido. Aí é direção de partido. Aí é presidência de partido que chama a responsabilidade com os demais para si. Então, eu defendo um partido que tenha priorização na comunicação. Gil, Então, Oscar, assim, analisando tudo que foi dito aqui, passa um turbilhão de você coisas. falou muito de núcleo. Isso. O Vou chegar Marcelo lá. falou de sindicalismo. E eu trouxe a história do PT, do nascimento e dos anos 2020, saindo em 2030. O mundo mudou. Como fazer o PT agora? O que eu considero? Eu considero que se o PT, o de hoje, fosse o de 1980, nós estávamos muito melhor, sabia? Não no sentido de, vamos dizer, que o mundo paralisou. Existe uma mudança de época, mas assim, mas em 80 nós tínhamos muita gente mais aguerrida, mais disposta, com juventude, com entusiasmo para fazer as mudanças que nós estamos vivendo hoje, se fosse aquele povo de lá aqui. Né? O de hoje nós temos uma certa dificuldade de enfrentar e ter essa coragem de assumir em diversos papéis. Mas com relação à nucleação, né? Posso falar pela nossa experiência na Secretaria de Formação Política. Na pandemia, nós foi o que mais realizamos formação política. O projeto Nova Primavera Nacional, ele reuniu mais de 20 mil, né, educadores militantes, tudo na internet, tudo no modo virtual, através de aplicativos Zoom, formação. Há diversas maneiras, inclusive cursos que a Fundação Pessoa Abramo, a Escola Nacional de Formação faz com o PT sobre a questão das comunicações digital, inclusive criação de núcleos digitais. Há núcleos digitais, há núcleos físicos do processo de participação, que eu falei aqui do Nova Primavera, que é o núcleo de vivência, estudos e lutas, e a priorização do partido, vamos dizer assim, o que o partido tem que priorizar, como lógica política da mudança de época que vive a sociedade, a questão das novas mídias digitais. O PT tem que, de fato, investir nisso. O PT perde todos esses debates. Mas não é só uma questão do PT. Né? Como dizia o Lula no último seminário nacional, que nós estávamos lá em Brasília, na sua participação virtual. Ele disse que o PT tem que escolher seus melhores quadros para as direções do partido. O PT tem que ter a hombridade de que essa nova política de não transição geracional realizada pelo partido, né, precisa, de fato, ser repensada no processo de missão e da direção do partido a partir de agora. Porque senão o próprio governo tem dificuldade de comunicação, o próprio PT tem dificuldade de comunicação, e qual é a luta política que nós vamos fazer se hoje o debate e a disputa política perpassa por esse canal que é a comunicação? E aí isso traz aqui para nós o desafio de ter não somente as novas tecnologias, mas ter as alternativas que aqui já foram colocadas anteriormente. As rádios comunitárias, recentemente se abriu um edital, que deveriam ter priorização desses canais alternativos. Né? Além disso, né, é importante dizer que o PT fez recentemente, né, um grande debate sobre um projeto, sobretudo no estado do Piauí, um projeto de comunicação do PT tá Mas esse é um grande desafio também do PT, é colocar no papel o projeto e não seguir com aquela estratégia até o fim. Né? Nós temos hoje, vamos dizer, 40 mil filiados no Partido dos Trabalhadores. Qual é o canal de comunicação que nós temos, vamos dizer assim, formalizado, nucleado, com 1.000 de cada um, em cada regional? Né? Nesse canal nós não temos. Isso aí nós não temos. Né? Recentemente o PT inaugurou um podcast. Né? Qual é o processo de debate e formação específico? Eu, como secretário de formação, nunca fui convidado para lá, o podcast do próprio partido, para falar, inclusive, da formação que deve ser dada, talvez, no campo da regionalização, no campo específico de qualquer processo. Então, o PT precisa superar o desafio da comunicação, Oscar. O desafio de ter um estúdio, talvez, assim, empenhado como esse, talvez de ter, no debate, né, vários canais que possam também pensar como discutir as milícias digitais. Hoje nós temos os grandes parlamentares da extrema-direita eleitos pelos canais de comunicação, pelos meios de comunicação. Né? E o PT não. O PT está aqui fazendo a disputa ainda analógica. O PT é analógico. É importante dizer, o PT é analógico. Então, nesse contexto, né, eu acredito que, como presidente do partido, nós vamos precisar investir, no mínimo, 30% do que ele tem de recurso, que diz que é a estrutura, para fazer o fortalecimento das comunicações. Né? Não somente a disputa eleitoral, né? Porque toda disputa eleitoral ela é importante, mas o mais importante é o partido estar organizado em todas as suas esferas de processo de construção. Em 2020, o deputado Assis era vivo, e assim, quando eu lembro aqui que ele teve quando ele teve ali o primeiro infarto, antes do infarto que ele chegou a óbito, né? E ele ficou 2 meses de licença, e ele pegou e mandou comprar um livro chamado Guerras Híbridas para dar para nós, da assessoria dele, todo mundo lê, e a gente fazer uma síntese, análise para discutir com ele sobre as guerras híbridas. Ó,
Olha lá, em 2019 para 2020, isso. Olha ali como ele já sabia, já pensava que o mundo, que a sociedade iria passar por um processo de novas guerras. Você vê as guerras hoje de fogo, mas as principais guerras que nós temos no mundo são as guerras híbridas. E que nós não, assim, conseguimos correlacionar. A extrema-direita chegou ao parlamento de Teresina hoje pelas redes sociais, pela comunicação, pelo debate da comunicação, né? E o PT fazendo tudo e mais um pouco no âmbito do físico, do analógico, né? Tem uma diminuição aí do seu processo como é que se diz, de convencimento eleitoral na sua sociedade, porque deixou de dialogar com esse campo. Senhores, nós estamos com 1h10 de entrevista, eu agora vou caminhar para o final. Queria agradecer aqui a forma como vocês se comportaram aqui, que eu achei... Pensei, quando eu convidei para a entrevista, vai sair faísca lá, mas não, são 3 pré-candidatos aqui que respeitaram o tempo de cada um, que souberam se expressar de uma forma muito interessante. Eu vou passar a palavra para vocês agora, vocês já vão encerrar, mas eu vou botar uma pimentinha aí no negócio. A gente falou que Lula quer indicar o presidente nacional do PT. A imprensa fala, Edinho, ex-prefeito de Araraquara, é o candidato de Lula, isso é voz comum, todo mundo sabe disso. O Piauí é governado pelo Partido dos Trabalhadores, o governador é o Rafael Fonteles. O governador ele tem um peso muito forte em tudo, na vida e tal. Como é que vocês imaginam a atuação do petista Rafael Fonteles, do governador Rafael Fonteles, no processo de eleição interna do Partido dos Trabalhadores em 2025? E a interferência dele nisso. E aí já, por favor, finalizando a participação na entrevista, Gil Queiroz. Estava falando, continua falando, mas já nesse aspecto aí para a gente caminhar para o fim. Muito bem, eu quero contar com o apoio do governador Rafael, porque ele é um dos grandes cabos eleitorais, né, não só do Piauí, mas do Brasil. Ele, além de um filiado, é governador, mas é o governador mais bem avaliado, né, do Brasil pela sua atual gestão. Mas acredito que o governador pouco vai se envolver nessa disputa interna do PT, como fez outros governadores que estiveram, né? Como o caso do Hélito. Inclusive, recentemente, eu já estive até conversando com ele de forma informal, né? E ele parece tendenciar a isso. Mas claro que eu acho importante a participação do governador nesse processo de disputa do partido, inclusive porque um dos grandes debates que se tem no PT e também no âmbito das suas conjunturas de grupos internos, se dá com a relação entre o PT e o governo. É preciso aproximar ainda mais essa relação do PT com o governo. O PT tem suas colocações, né, e tem suas divergências a algumas posturas que têm sido adotadas, né, talvez por algum secretariado do governo. Então é preciso aproximar cada vez mais o partido da gestão do governador Rafael, para que a gente possa cada vez mais também fortalecer onde está dando certo, que tem muito dado certo, mas colocar também alguns rumos onde possa colocar a classe trabalhadora, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada na participação social efetiva do governo. Eu acredito que o governador tem essa sensibilidade. Se não tiver, o partido tem que fazer ele ter. Esse é o papel do partido com relação ao governo. O que, por exemplo, eu me espelho muito nesse exemplo de atuação que fazia o deputado Assis quando ele era presidente do partido, na relação que ele tinha com o governador Wellington. Então, o partido tem a posição dele e tem que ter sempre antes do governo, porque o partido existiu antes do governo. O partido existe para disputar o governo. Então, o partido não pode perder o seu campo ideológico da defesa das mulheres, da defesa da juventude, da defesa da participação social, do combate ao racismo, mas também da defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão organizados. E nesse contexto, é uma relação mais próxima. O PT tem que agir junto ao governador e tratar com o governador em conjunto com sua direção coletiva. Não pode partir também de uma forma isolada, nessa tratativa, porque parece uma pauta individual. Não estou dizendo que isso tenha acontecido, estou dizendo que o papel do partido é esse. E nós, quanto se presidente, nós chegarmos lá para ser presidente do partido, com a confiança dos filiados e filiadas do partido, nós vamos tratar com o governador, como a gente sempre tratou, trazendo ele também para o campo central do partido como um grande filiado e um grande líder que é do nosso partido, que é o governador Rafael. Sua despedida. A minha despedida, eu quero agradecer a todos,
Espero que a nossa corrente possa referendar ainda mais a partir do que for decidido sobre as estratégias, sobre o regulamento do processo de eleição direta do partido, confirmando a nossa candidatura, eu, Gil, como professor militante, secundarista da igreja, né, mas principalmente um companheiro de vocês, estar aqui para fazer a boa disputa em defesa do Partido dos Trabalhadores. Marcelo, a participação do governador no PED, no processo de eleição, a força dele e sua despedida. Perfeito. Primeiramente, assim, referendar, reforçar aquilo que o Gil colocou aqui, né? O governador Rafael Fonteles, ele é a segunda geração, né, de governante do Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro, inclusive, que nas últimas eleições de 2022, eu achava muito interessante isso. A gente participava de uma reunião aqui, que estava lá o Wellington Dias, candidato a senador, o Osmar Júnior, a Regina Souza, aí terminava a reunião e tudo mais, aí ia para outra sala, estava lá o Rafael, o Marcelo Noleto, o Chico Lucas. E era muito interessante você ver essa transição geracional, que é uma das dificuldades que o PT tem. O PT tem, as gerações anteriores, às vezes, dificuldade de preparar as gerações que vêm posteriormente. Então, no Piauí, isso aconteceu, e a gente está assistindo isso acontecer, e o Rafael tem sido uma expressão de um governador que defende o partido, levanta a bandeira do partido, faz a discussão do partido. Agora, a grande dificuldade é que PT e governo são coisas diferentes, né? E essa relação do PT com o governo é um problema histórico, sempre a nível nacional e a nível local, porque é algo que você precisa aperfeiçoar. O governador, ele não representa só o PT, ele é filiado ao PT, ele participa das discussões do PT, mas ele representa uma coalizão de forças e ele tem que mediar essas forças. Tem força que vai puxar aqui para a direita, é papel do PT puxar para a esquerda, porque aí o governador se posiciona conforme a correlação de forças. Eu acho que essa é uma necessidade que o PT precisa ter. Precisa ter uma relação respeitosa com o governador, mas essa relação respeitosa não significa submissão, não significa subordinação, significa uma relação em que o PT apresenta suas demandas, apresenta as dificuldades, dialoga com o governo e cobra, inclusive, certas coisas. Quando o governador tiver que decidir beneficiar determinado setor da base em prejuízo do PT, é preciso que alguém defenda o PT, né? Então a direção do partido tem que estar atenta a isso, não pode simplesmente assinar embaixo. E aí, por isso, né, eu acho que essa relação, que na minha avaliação, encontra muita abertura e ressonância no governador Rafael Fonteles. Eu percebo no governador uma relação de respeito profundo ao partido. Hoje, parte do seu secretariado ingressou formalmente no Partido dos Trabalhadores, para além dos que já eram, né, do PT anteriormente. Então, essa relação respeitosa com o partido, a gente percebe do governador e a gente tem certeza que ele, no PED, vai se posicionar como eleitor, porque é outra questão que o PT tem muito: você pode ser deputado, você pode ser governador, você pode ser senador, mas seu voto tem o mesmo peso que dos outros filiados, né? Logicamente que uma liderança política com sua posição influencia outros votos, mas o papel dele como eleitor é muito importante. E segundo, é essa questão de que eu estou colocando meu nome à disposição, né, dos filiados e das filiadas do Partido dos Trabalhadores, dentro dessa compreensão de que o PT precisa voltar a debater. Nosso último PED foi em 2019, há 5 anos. De lá para cá nós tivemos uma pandemia, nós tivemos a eleição do Bolsonaro, nós tivemos a eleição do Lula, e durante todo esse processo o PT não movimentou ainda sua base. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso depois de 2019. Então tem que ser uma oportunidade para a gente avaliar todo esse cenário complexo que a gente está vivenciando. Tem que ter debate político. É por isso que o formato do PED é um debate tão necessário, porque existem duas propostas. No dia 6 de julho vai ter a votação. Pode ser que nesse dia você vá votar no direção municipal, presidente municipal, direção estadual, presidente estadual, direção nacional, presidente nacional, tudo nesse dia, ou pode ser que você vai votar elegendo direção municipal, presidente municipal, delegados para o encontro estadual. Aí faz o encontro estadual elege o presidente estadual e os delegados para o encontro nacional, que na minha avaliação é um formato que permite que o debate aconteça de uma forma mais profunda. Eu espero que esse seja o caminho escolhido pelo PT e que nesse caminho definido que os companheiros e as companheiras possam
discutindo o partido, o fortalecimento do partido, redefinir os rumos do maior partido de esquerda da América Latina, que inclusive, importante que se diga, recentemente uma pesquisa sobre a avaliação do governo Lula, eu me surpreendi com um dado. A maior aprovação do governo Lula, Gil, que chega a 54% entre os jovens de 16 a 24 anos. Então a juventude que aprova o nosso governo é uma juventude que a gente precisa trazer e organizar no partido. É um desafio que a gente tem. E eu espero que o PED também nos ajude a fazer essa reflexão. E por fim, para finalizar, só lembrar, dia 28 de fevereiro é o prazo para a filiação de quem quiser participar do PED. Então você que ainda não é filiado, a gente sabe que tem muita gente que fica questionando os rumos do PT, que fica discutindo um monte de coisa, depende das decisões que o PT toma, mas não se envolve no partido. Se filie, venha para o PT, venha ajudar a construir essa que é a maior força política que os trabalhadores e as trabalhadoras desse país já construíram em toda a sua história. João Pereira, a força de Rafael Fonteles e suas despedidas aqui do nosso debate. Bom, primeiro, tenho a grata felicidade de dizer que este momento da renovação da direção do Partido dos Trabalhadores e presidente, ele é um momento que revigora o partido, que nos anima, que renova as nossas energias para um PT mais forte e atuante no meio da população. A força do nosso governador, ela é gigantesca. Se você olhar a gestão do governador Rafael atendendo às reivindicações do Partido dos Trabalhadores, que foram, diga-se de passagem, atendida 99,9%. Se você olha agora na gestão do Rafael, o PT queria que fosse uma secretaria de mulheres. O governador criou a Secretaria de Mulheres. Nós saímos de uma diretoria para uma superintendência da igualdade social. Nós criamos a Secretaria de Relações Sociais. Então, nós criamos, no governo Rafael, foi criado várias secretarias que o PT reivindicou ao longo do tempo e foi atendida. Então, o governador Rafael é um governador que tem a sensibilidade com o PT. E, nesse sentido, a sua força é muito grande. Eu, particularmente, tenho a dizer que é um companheiro da nossa corrente, é próximo da gente, assim como o Wellington Dias, mas é claro, no momento oportuno ele irá fazer aqui as suas observações em relação à nova composição da direção estadual do Partido dos Trabalhadores, assim como o Lula está fazendo a nível nacional. Então é natural. O que nós temos que ter é uma direção alinhada naqueles pontos que nos unem. Deputados federais, uma composição majoritária, que esse é o papel da nova direção do PT, que vai trabalhar para que o PT mantenha uma composição majoritária na nova chapa. Essa é a composição do PT. Não é o papel propriamente dito do governador. Então o governador ele tem esse papel fundamental com a direção do partido em ajudar a não só renovar uma direção, mas também a gente sair fortalecido do processo das eleições de 2026. Não tenho dúvida nenhuma que o papel do governador é fundamental. Para encerrar, eu tenho o seguinte pensamento. É o momento da gente unir as nossas forças. Com bancada de deputado estadual, bancada de deputado federal, nosso senador ministro Wellington Dias, o PT de 1980, ele é fundamental para que a gente tenha uma nova gestão que de fato possa representar lá fora esses 50 e poucos mil filiados e a população como tudo. Aquele caminho de volta que é necessário a direção fazer. Por isso eu aposto muito nos petistas que fundaram o Partido dos Trabalhadores, como o professor Antônio José Medeiros, eu já disse para ele, como a Regina Souza, como você, estou lhe dizendo aqui agora, Oscar, e tantos outros. É possível a gente fazer, é necessário a gente fazer uma gestão com o PT de 1980, com o PT de 2010 a 2015 e o PT de 2024, pensando no futuro. A gente só consegue fazer uma boa gestão se tiver o alinhamento dessas 3 décadas que eu acabei de citar, porque não tem o salvador da pátria. O PT é a junção de todos nós. E eu acredito nessa mudança para melhor
E eu acredito nessa mudança, ela só é capaz de acontecer se tiver essa união de forças que eu acabei de dizer agora. Muito bem, eu queria agradecer a audiência que acompanhou este debate. Queria anunciar que o Pensar Piauí vai convidar outros candidatos à presidência do Partido dos Trabalhadores para também aqui neste canal trazer suas ideias, trazer suas informações, suas propostas. E queria mais uma vez agradecer ao Marcelo, ao João e ao Gil por terem tirado deste tempo e trazer aqui o pensamento de vocês sobre o Partido dos Trabalhadores.